Bora te atualizar também sobre uma contratação, mais uma do Palmeiras, de jogador absolutamente desconhecido no exterior. Conversei com o Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, e no vídeo de hoje do canal da Nicola te trago a chance de o técnico trocar o Palmeiras por um clube do exterior. Vídeo de hoje do canal do Nicola também traz a resposta de Thiago Almada e Veiga. Tem alguma chance de retornar ao Palmeiras na metade do ano? O Palmeiras prepara a estreia de um novo uniforme. Conversei com o Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, na pauta a possibilidade de o técnico deixar o Palmeiras para trabalhar no exterior, a última das especulações de que ele interessaria ao Fulham. Abre aspas para o Hugo Cajuda: o Abel Ferreira não treinará o Fulham, nem sairá para nenhum clube no meio do ano. Inclusive, há ofertas agora, mas ele não sairá por dinheiro nenhum, nem para liga qualquer. Importante lembrar que na última renovação de contrato de Abel Ferreira e Palmeiras, no fim do ano passado, o novo vínculo foi estendido até dezembro de 2027, mas retirou qualquer pagamento de multa em caso de quebra, ou seja, se o Abel quiser deixar o Palmeiras, ele pode sair sem indenizar o Verdão, a recíproca verdadeira se o Palmeiras optar por dispensá-lo. Abel, que completou mais de 5 anos com a camisa alviverde, já soma 11 títulos. Nesse momento ele passa férias com a família e tem reapresentação marcada para o fim desse mês, com a segurança, a garantia de que seguirá no Palmeiras, apesar das especulações. Abel esteve cotado, cogitado, consultado em alguns clubes europeus, mas a única oferta oficial que ele teve mesmo, que a gente soube, foi do Al Sadd. Ele, inclusive, chegou a fechar um acordo com o clube Qatar, que ficou muito revoltado de o Abel ter desistido na última hora e cobrou na FIFA uma indenização de 5 milhões de euros. Na oportunidade, Abel e Palmeiras chegaram a um acordo, repassaram um percentual de um jogador para o Al Sadd e o restante foi descontado de vencimentos de Abel Ferreira. Treinador português, o maior vencedor entre todos os gringos que já passaram por aqui, tem também o maior salário entre técnicos de clubes na América do Sul, cerca de 3 milhões de reais por mês. Somente Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, tem um salário maior entre os técnicos que atuam na América do Sul, mas aí numa condição diferente de técnico da seleção. Ancelotti ganha 5 milhões de reais mensais. Você, torcedor do Palmeiras, fica animado ou preocupado com a confirmação de que Abel não sai? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like. Bora para mais um jogo de Copa do Mundo. Logo mais tem Brasil e Marrocos. Tô indo pro estádio. Tchau. Temas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um reforço que vem do exterior para o Palmeiras. Verdão está avançado na tratativa para fechar com o meio-campista português Fábio Só. 18 anos de idade, é volante e disputou as últimas temporadas pelo Burnley. Na temporada 25-26, se dividiu entre o time sub-18 e o time 21. Foram 24 partidas e 4 gols, números interessantes, especialmente para um volante. Atleta que havia atuado no sub-15 do Newcastle, se transferiu para o Burnley e é mais uma descoberta internacional do Palmeiras, que contratou na temporada passada, mas passou a utilizar nesse ano o zagueiro marfinense Koné, de 1,93 m de altura, 18 anos de idade, alguém super elogiado pelo técnico Abel Ferreira, que deve ganhar alguns minutos e ser peça mais importante no time principal. Como é que você vê esse modelo de contratações da base do Palmeiras? Vale a lembrança de que desde que João Paulo Sampaio se tornou o homem forte do futebol da base, o Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais com vendas de atletas formados em casa nos últimos 10 anos. O Ricardo Oliveira, boa noite. E o Luigi, tem propostas? O Veloso chegou a dizer um mês atrás que o River Plate queria o Luigi. Eu tô para te dizer que se pintar proposta pelo Luigi, ainda que ela não seja muito grande, o Palmeiras vai se apressar em fazer, tá? O Almada já deixou claro, agora, já tinha falado isso para o Palmeiras em janeiro, mas reforçou agora para o Flamengo que não tem a intenção de jogar no Brasil, tá? O Palmeiras pretende lançar seu terceiro uniforme na cor azul contra o Vasco. Partida do Campeonato Brasileiro marcada para 23 ou 24 de agosto. A CBF ainda não bateu o martelo. O que se sabe é que a Puma pretende começar a vender esse uniforme poucos dias antes, coisa de 2 ou 3 dias antes. Dá para contar que a relação entre Palmeiras e Vasco ajuda nesse lançamento. O Palmeiras e o Vasco têm uma relação histórica que se tornou ainda mais próxima nos últimos meses, desde que Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, passou a negociar a aquisição da SAF vascaína. A gente pode ter Leila Pereira como presidente do Palmeiras e seu enteado
como dono da SAF vascaína. Há quem garanta, inclusive, nos bastidores, que assim que deixar a presidência do Palmeiras em dezembro de 27, a Leila Pereira pode acabar ocupando o cargo de dona do Cruz Maltino. O que você pensa sobre camisas alternativas de cores diferentes? E o Palmeiras vestindo azul, você gosta? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Thiago Almada respondeu ao Flamengo. Só para contextualizar, o rubro-negro, dias atrás, recebeu a informação de que o Almada, atleta da seleção argentina e do Atlético de Madrid, havia ficado de responder a uma proposta do River Plate. Diante desse cenário, o Flamengo entrou em contato com representantes do atleta, até porque comprá-lo do Atlético de Madrid não seria o maior dos problemas. A pedida do time espanhol é de 25 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Mas Thiago Almada deixou bem claro ao Flamengo que já havia dito ao Palmeiras no primeiro semestre: não tem a intenção de voltar ao Brasil. Mesmo tendo feito muito sucesso com a camisa do Botafogo, a ideia do argentino é permanecer na Europa, se mudando para um clube de maior expressão do que o Atlético. Importante registrar que, embora seja titular absoluto da seleção argentina e tenha tido passagem espetacular com a camisa do Lyon, sob o comando de Diego Simeone, seu compatriota, a coisa não funcionou e ele é mais reserva do que titular. O Almada, inclusive, espera fazer da Copa do Mundo um cartão de visitas para que surjam propostas de gigantes do futebol europeu. Dessa maneira, você, torcedor do Flamengo ou do Palmeiras, que teve esperança na contratação de Almada, a chance é praticamente zero. Se não pintar nada da Europa, a tendência é que ele acabe por aceitar voltar ao River Plate, time argentino que nem está na Libertadores e sim vai ter de se contentar com a disputa da Sul-Americana no segundo semestre. Rafael Veiga pode voltar ao Palmeiras? Vale a lembrança de que o meio atacante está emprestado ao América do México até dezembro, mas enquanto o time era comandado por André Jardine, técnico brasileiro que havia pedido a contratação do Veiga, o Veiga era mais reserva do que titular. Acontece que o André Jardine pediu para deixar o América, que terá um novo técnico a partir do segundo semestre, o que fez com que muita gente imaginasse que o América pudesse devolver o atleta para o Palmeiras antes do tempo. A chance de compra do Rafael Veiga hoje está praticamente descartada, mas não existem tratativas entre Palmeiras e América para uma devolução antecipada. É bem verdade que, se o Palmeiras tiver propostas pelo Veiga, dá para cravar que o América não criará dificuldades. Jogador de 31 anos de idade, 20 jogos, 3 gols e 3 assistências em seus primeiros meses lá no futebol mexicano. 13 jogos como titular, 7 na condição de reserva. Palmeiras, que procura 273 milhões de reais com venda, poderia utilizar o Veiga como uma moeda de troca ou então alguém para baixar esse custo em relação a vendas. Resta saber se existem interessados, porque o futebol do Veiga, que já foi absolutamente determinante do Palmeiras, não para de cair. Já era assim no Verdão, se confirmou também no futebol no México. Qual a chance de Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Fulham da Inglaterra? Você sabe que o time inglês, que permaneceu na primeira divisão, perdeu recentemente Marco Silva, técnico português que preferiu ir treinar o Benfica no lugar de José Mourinho. Pois bem, o Fulham tinha negociações avançadas com Kieran McKenna, treinador que havia feito sucesso com o Ipswich Town na temporada passada. Mas o McKenna acaba de anunciar que vai tirar um ano sabático, ele não pretende trabalhar por agora. A partir daí, uma série de nomes tem pipocado no Fulham. Entre eles, as especulações indicam que o Abel poderia ser uma possibilidade. Vale a lembrança de que o contrato do Abel com o Palmeiras, desde a sua última renovação, não prevê mais multa em caso de saída. O Palmeiras pode dispensá-lo sem pagar nada, o Abel pode pedir demissão sem ter de indenizar o Verdão. Mas, hoje, a prioridade no Fulham é outro técnico português, Rubem Amorim, que fez muito sucesso no Sporting de Portugal e passou de forma discreta no Manchester United, não conseguiu repetir seu bom trabalho do futebol português. Até Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, aparece com mais chances do que o Abel Ferreira. Frank Lampard é um outro nome especulado. Se nenhuma dessas negociações avançassem, o Abel poderia ser alternativo. Treinador que está no futebol brasileiro desde 2020, um dos maiores vencedores da história recente do país, salário de 3 milhões de reais por mês, que faria dele um dos mais bem pagos da Premier League. A tendência é que não exista acordo. Cheguei a procurar o Palmeiras para saber se existiu algum contato ou sondagem por parte do Fulham. Ninguém no Verdão sabe absolutamente nada a respeito de um suposto interesse do clube inglês. Só para completar, registrar que o Abel passou os primeiros dias das férias do elenco no Brasil, depois já viajou para Portugal. Representação do time está marcada para 21 de junho.
E o Palmeiras recusou propostas da Europa, mas não em relação a jogadores, e sim para fazer pré-temporada fora do país. Você sabe que todos os clubes de futebol da Série A deram férias a seus atletas, e no fim desse mês eles se reapresentam para iniciar uma espécie de intertemporada, em que vai se trabalhar fisicamente para que, na volta às atividades no futebol brasileiro, o Palmeiras, por exemplo, reestreie em 22 de julho contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, para que seus atletas tenham uma condição interessante. Palmeiras analisou, estudou e rejeitou as duas ofertas que tinha para fazer essa intertemporada em território europeu. Toda a preparação física do Palmeiras será feita na Academia de Futebol em São Paulo, com direito a 2 amistosos que ainda estão sendo resolvidos. Importante contar que vários clubes brasileiros vão estender essa intertemporada para Portugal, Argentina, Uruguai, entre outros. A decisão do Palmeiras é diferente e faz valer a vontade de Abel Ferreira. O Abel entende que esse foco na preparação dentro de casa, sem grandes novidades e distrações, pode ser determinante para o restante da temporada. O Palmeiras tenta seguir sendo campeão. Já conseguiu o título do Campeonato Paulista, mas pro torcedor alviverde ainda falta bastante. Ídolo do torcedor do Atlético, Bernard admitiu que esteve na mira de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A revelação foi feita em entrevista exclusiva à Rádio 98 FM em Belo Horizonte, da qual faço parte. Abre aspas para o Bernard: chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. Isso aconteceu mais de uma vez. Chegaram a oferecer mais dinheiro do que o Atlético. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas teve propostas. Só que eu queria voltar para o Galo. Tinha prometido e era um desejo meu. Esse episódio, ou esse momento ao qual o Bernard se refere, diz respeito ao momento em que ele sai do futebol grego, decide voltar ao Brasil, tem a oferta do Galo, onde recebe na casa dos 700 mil reais, e recebe também convites e ofertas para ganhar acima de R$1 milhão por mês nos concorrentes que ele mesmo citou. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Bernard e mesmo ganhando menos, ele assinou contrato com o seu time do coração. Bernard, que viveu altos e baixos desde seu retorno, momento de maior dificuldade depois de ele marcar um gol na Sul-Americana contra o Juventud de Las Pedras. Ele coloca a mão em uma das orelhas para provocar o torcedor que vinha o xingando. A partir dali a coisa ficou terrível. E chegou-se a discutir a possibilidade até de uma liberação gratuita para clubes da Europa na metade do ano. O tempo passou, o Bernard recuperou a condição de titular, sob o comando do Barba tem jogado bem e recentemente foi alvo de uma proposta de €1 milhão do Panathinaikos já recusada. Mesmo com um acordo verbal, semanas atrás, de que ele seria liberado de graça, a coisa mudou de tal nível que mesmo com uma oferta de €1 milhão e o atleta permaneceu nos últimos 5 jogos, o Bernard teve participação direta em 4 gols. Você gostaria do Bernard, 33 anos de idade, defendendo o seu clube do coração? Use o espaço para comentar e avaliar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal.